Cara, Matheus, voltando aí ao assunto, você ia falar do dilema do mal, assim, né? Explica isso pra gente, cara. O problema do mal é um conjunto de argumentos para o ateísmo que partem da constatação de que há dor e sofrimento abundantemente no mundo. Pessoas inocentes e virtuosas podem ser arrebatadas por doenças terminais. Crianças podem ser torturadas, estupradas, etc. Catástrofes naturais podem dizimar cidades inteiras. Animais podem ser covardemente massacrados para produzir comida para os humanos, enfim. Há muito sofrimento na natureza, isso é bem evidente, tanto nos seres humanos quanto em outras espécies, que partilham de muitas características evolutivas que nós. Então, nós temos bastante evidência evolutiva para pensar que os animais sofrem bastante também, né? Então, se Deus é maximamente amoroso, onipotente, onisciente e existe, né? Essas são as teses básicas do teísmo clássico, judaico-cristão. Ah, por que ele ia escolher esse mundo e não outro? Se ele é onipotente, ele pode criar um mundo diferente, em que o mal não existe nessa proporção. Agostinho de Hipona, vários outros teólogos vão argumentar que o mal é necessário para que o ser humano possa evoluir espiritualmente. Essas são teodiceias, que são obras que visam defender Deus contra a argumentação do problema do mal, dizer que Deus não é a causa do mal. Você acha que esse argumento de Agostinho de que o mal é criado pra evoluir espiritualmente a gente não faz sentido? Eu acho que ele é um bom argumento, ele é sofisticado e tem várias vertentes desse argumento. Tem um filósofo recente chamado John Hick que construiu uma teodiceia com base nisso, de maneira contemporânea. É, Agostinho está explicando o mal moral, ele está explicando o pecado, né? O mal existe por causa do ser humano que é torto, né, e que faz besteira toda hora e está afadado, né? O pecado faz parte dele, ele vai pecar, ele vai trair, ele vai assassinar, não tem jeito. Mas ele pode evoluir espiritualmente apenas dessa forma, né? Então, Deus sendo bom, ele quer que o humano evolua, né, espiritualmente. Então, ele precisa permitir o mal, ele não pode impedir que coisas horríveis aconteçam, senão essa evolução da alma não vai acontecer. Mas isso não explica, por exemplo, catástrofes naturais, doenças como o câncer, né, que são arbitrárias, mais ou menos, do jeito que a gente entende, né? Por que uma pessoa X e não uma pessoa Y sofreu isso? Aí tem um outro argumento agostiniano que é, não, mas tem um bem maior que você não compreende. É o que a gente estava falando do plano de Deus. Você não sabe o que Deus sabe. Então você não pode dizer que seria melhor um mundo sem isso, sem o câncer. Talvez o mundo melhor possível seja com o câncer. Porque só assim tem um bem maior que só Deus entende. Estranho, no mínimo, para nossa racionalidade. Mas veja, precisa mesmo das formigas que escravizam umas às outras? Precisa mesmo das presas dos animais que parecem ser desenhados para causar um sofrimento no outro durante a predação, né? A própria predação, a seleção natural, por que Deus vai escolher isso? Né? Por que por milhões de anos os dinossauros precisaram, né? Os dinossauros, outras espécies precisaram sofrer, aí sim vem o ser humano para evoluir espiritualmente com a alma imortal. Mas aí os Não cristãos vão parece dizer que plausível. os animais não têm alma, né? Pois é, mas aí eu volto para o que eu já tinha colocado. A gente tem evidências de que a gente partilha de muitas características evolutivas com os animais, então, e nós somos também, né? E então a gente pode muito bem inferir que os animais sofrem assim como a gente, né? E é um absurdo dizer que o animal não tem alma no sentido de subjetividade, no sentido de que ele não sofre. Isso é ridículo para o século XXI. Sim. E no caso, o paradoxo de Epicuro? Pois é. Então, Epicuro, ele traz essa ideia questionando que se os deuses existem, eles não ligam para os seres humanos, para o destino dos seres humanos, porque eles poderiam impedir o mal e não fazem isso. Epicuro está escrevendo num contexto pré-cristão, então ele está falando de outros tipos de deuses, né? A relação do mortal, porque não existia nem ser humano nesse sentido que a gente entende, era bem diferente na cultura grega, né?
Então, fazia, inclusive, bastante sentido, tendo em vista as tragédias, as epopeias, né? Sófocles, enfim, Homero. A gente vê, nesse contexto, como que os mortais são mesmo joguetes dos deuses. Eles não são tão importantes assim. Então, o mal, eles não estão nem aí pro mal, né? E Epicuro, de fato, pensou que ou não existem deuses, ou se existem, eles não ligam pro bem do ser humano, porque, né, câncer, tudo isso. Sim.